Mire-se no meu case e entre em forma sem sofrer. Vocês já vão saber por quê. O tema aqui hoje é reprogramação mental para emagrecimento. A maioria de vocês deve estar se perguntando, como que isso é possível? Por que você vem com essa ideia? E como é que isso vai funcionar, né, criatura? A grande maioria parte do princípio que para a gente emagrecer, a gente tem que fazer muita restrição alimentar, tem que suar muito na academia e que esse é o jeito que a coisa funciona. E muita gente me pergunta, né, quando eu falo a proposta do meu curso, emagrecimento sem sofrimento, sem dieta e sem exercício físico, as pessoas me perguntam, de onde é que você tirou isso? Como é que você pode afirmar uma coisa dessa? Inclusive, no anúncio, nesse que eu acabei de mostrar para vocês, teve um comentário da Thelma Rodrigues, ela escreve aqui, realmente eu não entendo como pode tirar exercícios físicos. Sim, eu descobri o caminho das Índias, e agora eu vou compartilhar ele com vocês. Mas eu estou falando do caminho das Índias, não confundir com a novela das 8, tá? Caminho das Índias, o caminho para as Índias, e o de Vasco da Gama, que realmente ele encontrou o caminho para as Índias, e não o caminho de Pedro Álvares Cabral, que acabou indo para o lado contrário, né? Que acabou encontrando o Brasil. E agora eu vou entregar o primeiro ouro para vocês, como eu prometi, né? Que eu ia entregar o ouro aqui hoje. O caminho para as Índias não tem nada a ver com dietas. Existem 5 pilares que sustentam o emagrecimento sem sofrimento. O primeiro pilar é a verdade sobre emagrecer com dietas e praticando esporte, tá? Prestem bastante atenção que é bem interessante. As famosas dietas, né? Entregando ouro. Gente, se dieta desse resultado, o mundo inteiro já estaria magro, porque dieta é o que não falta, tá? Então, essa é uma questão mais ou menos que, de lógica, se só a dieta fosse o problema, já teríamos resolvido. E o problema não foi resolvido, porque hoje, mais do que nunca, 52% das pessoas do mundo ocidental sofrem com a obesidade. Eu não estou falando de 1 ou 2 quilos, e sim do excesso de peso realmente, às vezes mórbido e, de qualquer maneira, perigoso para a saúde. Ou seja, excesso de peso. 52% da população do mundo ocidental, numa época onde a gente tem mais do que nunca acesso à alimentação saudável, há vários tipos de alimentação e muita informação a respeito. Sem contar, né, mas eu já vou entrar no assunto daqui a pouco, que tem uma academia em cada esquina, né? Então, isso é só para ficar de lembrete, para a gente já pensar a respeito. Se dieta desse resultado, o mundo inteiro já estaria magro. Eu só vou dar um pequeno apanhado nessa parte aqui, que é bem interessante, né? A razão que as pessoas dão para o excesso de peso, né? Meu metabolismo não funciona direito, infelizmente eu não consigo fazer todo aquele exercício físico que o meu personal manda fazer, os meus hábitos alimentares não são saudáveis, né? Vamos grifar o saudável aqui, eu tenho compulsão alimentar, eu sou vítima do efeito sanfona. Independente da razão, né, do excesso de peso, você acredita não ter conseguido porque você não achou a dieta certa ainda, né? E é uma coisa bem interessante que, olha, tão velho, né, aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e a maioria das pessoas não sabem disso. O biólogo Keyes, ele fez uma experiência nessa época e ele cortou a ração dos soldados pela metade, né? Eles tinham todo dia uma ração determinada, uma quantidade de comida que eles podiam comer, e ele restringiu essa quantidade. E aí o que aconteceu de muito interessante foi o que ele observou, que as pessoas começaram a ficar irritadas, perder a paciência muito rápido, ter um comportamento compulsivo em relação aos alimentos, começaram a mentir, acumular e às vezes até roubar alimentos. Não sei se um ou outro aí está sentindo alguma semelhança, né, com algum tipo de comportamento que uma pessoa ou outra tenha tido, mas o mais interessante disso tudo, e esse aqui, que é a parte mais interessante para a gente, tá? O mais interessante de tudo é que, depois desses 3 meses que os soldados voltaram a receber a quantidade normal, a ração normal de comida,
eles continuaram com os mesmos sintomas, ou seja, alguma coisa foi danificada para sempre, né? Porque mesmo que eles tivessem agora a comida, a quantidade certa, eles continuaram se comportando como se eles ainda estivessem vivendo uma época de escassez. E às vezes eles exageravam tanto que chegavam a comer 8 vezes mais do que eles comiam antes dessa experiência, tá? Isso aí para a gente ver o que acontece com as pessoas que são obrigadas, grifar obrigadas, a comer muito menos do que o corpo precisa, muito menos, né? Então, continuando agora, voltando a repetir mais uma vez, se as dietas dessem resultado, o mundo inteiro já estaria magro, a gente já teria sanado esse problema de vez. Eu vou tentar mostrar nesse gráfico aqui, espero que esteja claro para todo mundo, o que acontece depois de uma dieta frustrada, tá? Bem interessante. Olha aqui, esse aqui pertinho do zero é o começo de uma dieta. Você vai, se empolga, vamos pegar o meu exemplo da dieta do nabo, né? Se eu tivesse conseguido fazer por alguns dias, semanas, aí chega aqui num ponto onde quase todas as dietas chegam e você não consegue mais fazer, né? Tem aqui o ponto de interrogação, a gente já vai falar a respeito. E aí você deixa e cai. O problema é que você cai, olha aqui, para baixo de zero. Então, o caminho para você voltar até esse ponto aqui, onde a linha tracejada está, é mais longo. O que você faz? Você volta para o zero com uma dieta nova, começa, vamos pegar aqui o exemplo da linha das frutas, né? Chega até esse ponto aqui, a hora que você não consegue mais, você larga a mão daquilo tudo e cai, só que você cai mais fundo ainda. Né? Ou seja, você fica mais longe daquela linha tracejada que é onde a gente deveria ficar, teoricamente, seguindo as dietas, né? E aí, o que você faz? Como você está mais longe ainda, você volta para o zero e começa a terceira dieta, e o processo é o mesmo, até a hora que você não aguenta mais. Eu coloquei aqui tudo mais ou menos no 5, mas pode ser que você chegue até o 4, até o 5 ou até o 6, né? Mas, radadamente, você vai cair de novo para baixo de zero e assim por diante. Foi isso que aconteceu comigo com as outras dietas, e é isso que acontece com todas as pessoas que fazem as dietas, chegam até um ponto, não conseguem continuar, um segundo de silêncio, um segundo de atenção, não conseguem continuar, deixam a dieta de lado, largam mão daquilo e aí a vontade cai, o peso aumenta e a gente perde energia também. Porque começar do zero todas as vezes é muito difícil. A gente até esquece isso, né? Mas é uma coisa que tá no nosso gene, por assim dizer, né? Toda vez que a gente começa uma coisa do zero, a gente realmente tem que colocar muita energia. É mais ou menos como a primeira que a gente engata para tirar o carro da lama, tá? Mas vamos falar a respeito desse ponto aqui agora, tá? Por que a gente não consegue? Por que esse ponto de interrogação está aqui? Por que a gente não fala, gente, eu decidi fazer a dieta do nabo, por que eu não continuo comendo nabo? Eu decidi fazer a dieta de Beverly Hills, por que eu não continuo? Né? Seria bom se continuasse, fosse até o 10 eu ficasse. Por que disso? Porque o nosso corpo tem um dispositivo natural que impede que a gente se autoflagele por muito tempo. E esse dispositivo, ele é muito mais forte do que a nossa vontade de fazer qualquer tipo de dieta. Por isso, elas não dão certo. Eu só escrevi a palavra crença para a gente falar um pouquinho a respeito de crenças. Nós temos a crença de que o emagrecimento acontece através da dieta. Só que isso não é um fato, é só uma crença. Não sei se vocês se lembram, né? Uma mentira dita 100 vezes vira uma verdade, uma mentira dita 1000 vezes vira uma crença. E foi mais ou menos isso que aconteceu no caso da dieta, né? E essa crença,
é tão forte na cabeça da gente, que eu até mandei fazer essa ilustração aqui, porque acontece em quase todo o curso que eu dou, eu explico, eu vou para o Flipchart, eu faço 1000 desenhos, eu me repito 500 vezes, e aí eu pergunto, vocês entenderam? Aí a pessoa fala, sim, entendi, mas independente disso, Lília, qual é a dieta que você indica? E isso eu acho bem interessante, ao ponto de mandar fazer essa gravura aqui, porque é realmente muito interessante que você está falando com pessoas adultas, você está explicando, você está mencionando fatos que realmente são óbvios, e a nossa crença vai tão longe que a gente continua naquele caminho. Não, cadê a dieta? Né? Apesar de estar vendo ou ter a chance de ver que não é por aí. Então, agora tem um depoimento da Mari que é muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. Eu achei fundamental a assistência que você dá logo de início, que é uma sequência, né, bastante até consistente e uma sequência mesmo, gente, é uma série de dias que você está ali com a Lilian e ela não faz você perder o pique, sabe? Níveis de consciência, é uma coisa que eu venho me preocupando muito, né? Como é que o pessoal vem falando muito isso? Se você não passar de um nível de consciência, sei lá, A para um nível de consciência B, né, num determinado tempo, aquilo se perde e você perde todo o esforço porque você desanima, você perde a motivação. Quem lida com essa questão do peso, né? Você já lidou, eu estou lidando e outras pessoas, é bem desanimador, porque a gente começa várias dietas, não dá certo, aí você vai para academia. Esses conceitos de dieta, eles estão errados. Aliás, eu vou aproveitar a oportunidade para responder a primeira pergunta da Thelma, que ela fez, né? Realmente ela não entende por que tirar o exercício físico quando o assunto é emagrecimento. Por 2 motivos. Primeiro, que não é do meu arbítrio, né? O que a pessoa faz, o que ela não faz, eu não tiro e coloco nada. Mesmo que eu coloque, e se ela não quer, então ela não vai fazer, né? Então, primeiro que esse é o mais importante. Agora, a dica de ouro, né? Mudando o nível de consciência, mais uma vez. O que acontece quando a gente tenta emagrecer malhando? E isso é uma coisa bem interessante que vocês devem pensar a respeito. Isso é fato. Inclusive, eu tirei do Google hoje para vocês. Se vocês googarem lá agora, vocês vão encontrar isso aí também, tá? 1 hora de treinamento de força combinado na academia consome de 300 a 400 calorias, o que significa que você precisaria malhar 8 ou até 11 horas por semana para perder 3.500 calorias, tá? Deixa eu deixar um pouco mais claro aqui. Uma xícara de feijoada tem 371 calorias. Imagina que num prato de feijoada, num domingo assim, você coma, sei lá, umas 3 xícaras, né? Se for só isso, então você está comendo mais ou menos 1.200 calorias, tá? Imagina o que você não tem que fazer se isso exceder a quantidade necessária de calorias por dia. A gente já vai ver isso, tá? Vamos... Se você come um prato de feijoada com 1.000 calorias, faça as contas, se você exagerar, se isso for a mais do que a cota normal, né? Quanto você teria que malhar para consumir essa caloria exagerada. Essa regra é mais ou menos, serve para a maioria das pessoas. Claro que seres humanos são diferentes, altura e tudo mais, mas é mais ou menos assim. Entre 1.500 e 1.800 calorias é o que uma mulher precisa para viver por dia, e os homens entre 2.000 e 2.500. Esse tanto de caloria aqui é para pessoas entre 19 e 51 anos. Tá? Depois eu vou falar um pouco a respeito disso também. O que acontece quando a gente envelhece, o que acontece depois dos 51 anos. Tá? Então, digamos assim, se a sua cota de caloria por dia é 1.500, digamos assim, você é uma mulher de estatura baixa, né? Então, sua cota é de 1.500 calorias. A minha, por exemplo, eu fiz o exame, a minha cota é de 1.270 calorias por dia, tá? E eu tenho 1,72. Então, assim,
é a minha cota. Se eu comer muito mais do que um prato de feijoada, então já foi. Só para vocês saberem mais ou menos o que é a quantidade necessária para a gente sobreviver e viver, tá? Então, aqui, entregando o ouro, né? Ainda estamos falando de emagrecimento, entregando o ouro ao quadrado aqui. Por quê? Gente, cessada a causa, cessa o efeito. Tanto na dieta rigorosa, como na malhação, no treinamento, na queima de suor para o emagrecimento. Porque imagina se você exagera todos os dias, comendo, vamos pegar, sei lá, uma mulher de estatura baixa que precisa de 1.500 calorias para sobreviver por dia. E ela exagera todos os dias em 1.000 calorias, então ela vai ter que ir todo dia para a academia para queimar essas calorias, se ela quiser ficar no corpo normal. Aí, se ela não vai um dia, ou se ela deixa, essa caloria fica na conta dela, entendeu? E mesmo assim, mesmo que ela consiga, por um determinado tempo, manter o peso, suando, malhando e suando para tirar o excesso de caloria, a hora que ela parar de fazer esse tipo de exercício físico, vai voltar tudo de novo, entendeu? Assim, exercício físico, sim, a gente se movimentar, sim. Eu, por exemplo, adoro andar. Quem me conhece sabe que eu levanto cedo. Acho que a única coisa que me tira cedo da cama é levantar para andar, e principalmente na praia. Adoro, amo de paixão. E exercício físico é muito bom para a nossa saúde, mas não para o emagrecimento. E acho que foi isso que a Thelma não entendeu. E talvez vocês não entendam também. Exercício físico, sim. Movimento, sim. Aliás, uma dica, subir e descer a escada também é exercício físico, bom para a nossa saúde, né? Mas não tem nada a ver com emagrecimento, porque cessar da causa, cessa o efeito. Quando você parar de seguir aquela restrição alimentar exagerada e começar a comer de novo, o efeito ioiô vai te pegar. E quando você parar de malhar para zerar as calorias, você vai engordar de novo. E é por isso que não funciona, né? Tanto a malhação e as dietas restritivas, porque cessar da causa cessa o efeito. Nós vamos passar agora para um outro nível de consciência. A gente já viu essas histórias que a gente conhece, ouviu, o que a indústria da perda do peso vende para a gente, que é necessário, que a gente tem que fazer, gente, nada mais é do que uma prisão perpétua, né? Porque ninguém consegue ficar de dieta a vida inteira e muito menos malhando todos os dias. Como a gente já viu, a gente só consegue se autoflagelar por pouco tempo, graças a Deus. Pessoas sãs, né? Ou seja, o caminho para o emagrecimento duradouro não é esse, não é o do sofrimento, não é a da restrição. Pegando mais um ouro, o caminho para as Índias, o de Vasco da Gama, é o programa da reprogramação mental. É diferente, a gente tem que ir para o outro lado. Até agora a gente pensava que você tem que comer diferente, mas o nosso problema está aqui dentro, onde a programação acontece na cabeça da gente. Vamos seguir. Ou seja, a gente estava procurando a chave no lugar errado, onde o holofote estava iluminando. Vocês estão vendo que a chave estava do outro lado, né? Então, agora, através da reprogramação mental, e essa é uma coisa muito interessante. Nós estamos falando de reprogramação. Isso significa que já houve uma programação. Nós já vamos entender por quê e exatamente e aonde, mas já existe uma programação, aliás, errada, porque senão estava funcionando, e é isso que a gente vai reprogramar. Isso também já é a resposta para a pergunta, mas funciona a reprogramação? Sim, a reprogramação funciona porque a programação funciona também. Eu imagino que a maioria de vocês esteja se perguntando como que isso vai funcionar, né? Eu vou tentar explicar agora de uma maneira bem clara e simples, usando a programação neurolinguística. Inclusive, como eu disse no começo, um dos métodos mais usados para isso é o do Paul McKenna,
ele escreveu esse livro, acho que no final dos anos 90, que é Make You Thin, e foi nesse curso, no curso do livro, que caiu a minha ficha e eu entendi o que tinha acontecido comigo. Como é que eu consegui emagrecer tanto, tão rápido. Ele lançou o livro e ele fazia os seminários, os cursos a respeito desse método lá em Londres. E aí eu fui, e nesse dia caiu a minha ficha. A hora que ele falou fome emocional, caiu a minha ficha e eu entendi tudo. Ele não precisaria nem ter dito o resto, ter explicado mais, ter mostrado os exercícios, que eu já tinha entendido o soneto inteiro. Agora nós vamos falar aqui do segundo pilar, né, que sustenta a reprogramação mental. Entender, vou falar bem devagar, a diferença entre fome física e fome emocional. Talvez tenha uma ou outra dizendo, Lília, de novo esse negócio, eu já ouvi. Peraí. É mais um nível de consciência que a gente tem que passar. Só ter ouvido não vai ajudar. A gente tem que entender que são coisas diferentes. E aí que mora o problema. Tá? A gente não faz essa diferença. A gente mistura as duas coisas. A diferença entre fome física e fome emocional é a base. Quando eu pergunto para os meus clientes, por que você come mais do que seu corpo precisa? Vem esse monte de coisa. Eles nem entenderam a pergunta ainda. Não existe resposta para a pergunta por que você come mais do que o corpo precisa. A única resposta possível pode ser, não sei, porque a gente não deve comer mais do que o corpo precisa. E como a gente acabou de ver, o tanto que o corpo precisa está escrito ali em vermelho. Mas aí vem. Independente deles entenderem a pergunta ou não, vem. Porque eu sinto fome, porque eu sinto prazer em comer, tal. Não vamos entrar em todos os detalhes, mas eu fiz aqui uma coletânea das desculpas, das respostas que eu mais escuto quando eu faço a pergunta, por que é que você come mais do que o corpo precisa, né? Aí nós vamos pegar hoje aqui só duas, essa primeira aqui em cima, que está em vermelho, porque eu sinto fome, e essa aqui embaixo que está em azul, porque eu compenso frustração, estresse, saudade, ansiedade com comida, tá? Nós vamos pegar só essas duas aqui hoje e vamos entregar o ouro logo na primeira, porque eu sinto fome. Lilian, criatura, eu sinto fome, eu tenho que comer. Só que a maioria das pessoas, para não dizer 99,9%, não sabe de onde que vem a sensação de fome. E é isso que eu vou explicar para vocês agora. E quem for esperto e pegar carona nessa, já resolve o problema aqui mesmo. Você já parou para pensar de onde é que vem aquela sensação de fome que maltrata tanto a gente e faz com que a gente exagere? Eu vou te mostrar. Essa sensação vem do tamanho do seu estômago. Nossa, Lília, mas como? Sim. Geralmente, um estômago não deveria ser muito maior do que isso aqui. Mas se você exagera na comida por um longo período de tempo, você acaba dilatando o seu estômago. E dilatado e não recebendo aquela quantidade que ele gostaria ou que está acostumado a receber, ele manda para o seu cérebro automaticamente aquela sensação de que está faltando alguma coisa, de que ele precisa de mais. E isso é aquela sensação de fome que ninguém consegue suportar, não é verdade? Mas tem uma boa notícia para você. É possível transformar o seu estômago. Sim, é possível transformar o tamanho do seu estômago. Como dá para ver nessa gravura aqui, o estômago é um órgão revestido por músculos. E músculos a gente pode treinar. Então, se você exagera na comida, o que você faz? O seu estômago dilata, os músculos também, ele fica cada vez maior. E é o tamanho do seu estômago que manda a mensagem de fome para o seu cérebro. Ou seja, se você exagerou hoje e o seu estômago dilatou um pouquinho mais e aumentou, amanhã ele já vai mandar, a hora que ele não estiver cheio, ele vai mandar a mensagem para o cérebro, falta, eu estou com fome. Né? Então, a gente vai ficar sempre com essa sensação de fome cada dia maior, se a gente não regrar isso antes. E, na realidade, se a gente pensar bem, dá para entender isso de uma maneira bem simples, toda vez que a gente é obrigado a ficar sem comer por algum tempo,
ou porque você não tem nada para comer, ou porque você está resfriada, ou doente, e não pode, ou às vezes desanda o estômago e você tem que vomitar e não está se sentindo muito bem, independente da razão. Se você fica um tempo, digamos assim, uns 2 ou 3 dias sem comer, a gente percebe que o estômago atrofia e que se você tomar as devidas precauções, o cuidado e tiver atenção na próxima refeição, você percebe que não cabe mais tanto dentro do seu estômago. Ou seja, ele é um órgão que a gente pode treinar e esse treinamento é bem rápido. Então, assim, no prazo, ele começa a se modificar dentro de 24 horas, a partir de 36, 48 horas, a gente já começa a sentir essa diferença, né? Repetindo, mais uma vez, quando a gente tem um resfriado, que fica algum tempo sem comer, o estômago atrofia. E isso é a sensação, é a informação que ele passa para o nosso cérebro. Então, a gente não tem aquela fome que tinha antes desses 2 ou 3 dias. Claro que por causa do costume, a gente come mais do que deveria e acaba estragando o que o estômago fez para a gente nesses 3 dias, né? Ou seja, ele se dilata e a gente continua com aquela sensação de fome, tá? Isso é a fome física. Tá? Se você conseguir controlar a quantidade de maneira tal que o seu estômago comece a ficar menor, a se atrofiar, eu sei, atrofiar porque parece que é uma palavra muito pesada, né? Mas para ele se modificar ficando menor, você já resolve o problema do peso aqui e agora. Vamos agora para uma coisa que não tem nada a ver, espero que tenha ficado claro, entendido, esse problema do estômago, né? E o problema e a solução ao mesmo tempo, né? E, aliás, é uma coisa muito importante no processo de emagrecimento, a gente respeitar, né, os limites do estômago, porque ele vai te ajudar, porque sentir fome, tem muita gente que fala, eu não aguento sentir fome. Gente, ninguém aguenta sentir fome. A sensação de fome é ruim para todo mundo, né? Mas, para algumas pessoas, parece que é muito pior, né? Do jeito que elas falam, assim. Mas a gente tem como driblar essa sensação ruim, controlando o tamanho do estômago com a quantidade de comida que a gente coloca lá dentro. Agora vamos passar para uma parte super importante também, que é a ideia, a crença de que eu compenso frustração, estresse, saudade, ansiedade, falta de amor, falta de carinho e tudo que for com comida. Gente, isso não existe, porque não tem como eu compensar esses sentimentos com comida. Imagina aquela balança, né, de quitanda antigamente. Se você está frustrada, com muito estresse, cheia de saudade de um lado, e você come do outro, compensar significa zerar, tá nivelado, tá legal, tá bom, tá ok. E você só fica mais frustrada porque comeu demais e vai engordar mais ainda. Ou seja, a gente não compensa coisa nenhuma exagerando na comida. E agora vamos entregar outro ouro. A gente mistura coisas completamente diferentes que não tem nada a ver uma com a outra. E fica difícil para solucionar o problema. Eu tentei usar essa gravura aqui para separar os 2 tipos de fome. A fome física e a fome emocional. São 2 coisas que parecem ser a mesma coisa, mas elas são bem diferentes. O que eu preciso para satisfazer o meu lado emocional não tem nada a ver com comida. Tá? Se eu sinto falta de carinho, se eu sinto falta de atenção, se eu estou muito estressada, eu tenho que resolver esses problemas. Comer não vai melhorar a situação e não vai resolver os meus problemas, né? Apesar da gente ter essa crença, mais uma vez, por isso que vai mais uma vez esse nível de consciência, a gente tem que entender isso. São coisas diferentes que, infelizmente, a gente acostumou, né? Por isso, olha que beleza isso. Por isso que a programação neurolinguística funciona. Quando as pessoas me perguntam, mas isso funciona mesmo? Gente, já funcionou. Vocês acreditam numa coisa que não faz
não faz o mínimo sentido, porque a gente escutou demais, né? Ai, não, eu compenso. Vocês não imaginam quanta discussão eu tenho com as pessoas quando eu falo que você não compensa coisa nenhuma. Ah, mas eu compenso. Porque elas não chegaram nesse nível de entender que a gente não compensa nada, porque são coisas completamente diferentes que precisam de ser sanadas de maneiras diferentes, né? Então, é justamente aqui que está o segredo do emagrecimento efetivo e duradouro. A fome emocional é que tem que ser controlada, já vamos falar a respeito disso, e ela é a única razão que faz com que a gente coma mais do que o corpo precisa, porque o corpo também tem um dispositivo natural que fala pra gente, né, que é a sensação de estar satisfeita, se tá bom, se é o suficiente ou não, tá? E a gente coloca tudo na balança e mistura. A fome física, né, eu usei aqui o cérebro, e a fome emocional com o coração aqui do lado. A grande pressão que leva a gente a comer mais do que o corpo precisa é de origem emocional. E ela é a principal razão do excesso de peso. Eu digo principal, e quando eu falo principal é 95%, tá? Tem sim algumas outras coisas, mas eu nem vou entrar no mérito, porque é realmente muito pouco. A grande maioria é realmente a fome emocional, só que a gente não entende ela como fome emocional, né? E é uma coisa bem interessante, eu pedi para o gráfico fazer essa gravura aqui também, para tentar explicar melhor, eu espero que fique claro. Quando a gente come, né, exagera na comida, claro que duas coisas. Primeiro, que a gente fala muito a respeito do que eu acabei de falar, né, que a gente inventa desculpas para isso, mas quem já pensou um pouco a respeito, quem já tentou entender isso melhor, sente, né, muitas das minhas clientes falam, gente, é um estranho que me habita, eu não quero comer, né, conscientemente eu não quero, mas parece que tem uma força, né, uma força maior do que eu, que decide por mim, mesmo eu tomando a decisão, não vou comer, pegar o segundo prato de espaguete, ou comer mais uma porção disso ou daquilo, e parece que é uma outra força, o estranho que me habita que toma essa decisão por mim. E o nome desse estranho é o piloto automático, né? E muita gente desconhece a existência desses pilotos automáticos. Temos muitos, uma infinidade, eles são todos neutros, tá? Eles podem ser para coisas boas e para coisas ruins. O piloto automático existe, por exemplo, quando eu aprendo a dirigir e não preciso mais prestar atenção em cada uma das coisas que eu faço. Se eu vou colocar agora a primeira, a segunda marcha, né, quando tinha marcha ainda, se eu vou olhar para a direita, para a esquerda, quando eu faço isso tudo automaticamente, tá? Se eu faço automaticamente, é porque eu não faço mais nada, e sim o piloto automático que faz por mim, tá? Então, a gente pode treinar os pilotos para coisas positivas e coisas negativas. Essa capacidade de treinar o nosso cérebro, né, com esses pilotos, ela é um presente da natureza. E dependendo, se a gente não tem a consciência de que ela esse presente é treinável, pode ser muito negativo para a gente. Esse piloto, esse mocinho aqui, controlando a moça, na realidade, ele é isso aqui. Imaginem que essa ramificação lilás aqui é o piloto automático responsável pelo excesso de peso. Para tudo que a gente faz, tem uma ramificação dessa. Digamos assim, eu moro aqui na Alemanha, eu falo alemão, e por fato de falar alemão, vamos imaginar que tivesse uma ramificação cor-de-rosa aqui. Então, essa seria a minha ramificação, o treinamento, o meu piloto automático para falar alemão. Por quê? Se eu falo alemão hoje, é porque já está automatizado. Se eu vivo aqui, falo, trabalho com essa língua, senão teria que pensar em cada palavra que eu falo. E como já está tudo automatizado, então o piloto foi criado. Enquanto a gente não fala uma língua fluentemente, se eu fosse começar a falar francês, não teria um piloto ainda, teria no máximo um cantinho aqui bem pequenininho e ele ia aumentando, até virar, eu chamo isso de uma árvorezinha cheia de galho, né? Isso daí é mais ou menos o circuito neural que é o piloto automático. Espero que tenha ficado claro. Se esse reconhecimento, se essa ideia não for internalizada, não for elaborada dentro da sua cabeça, não vai mudar nada. Então, primeiro, antes da gente reprogramar o nosso subconsciente, a gente tem que entender
que tem um circuito neural na nossa cabeça que toma as decisões para a gente. Isso é sempre assim, o nosso cérebro funciona assim, mas ele é treinável, ele é reprogramável, tá? Mas a gente tem que entender que o problema está lá dentro, as decisões, quem toma é o mocinho, a gente tem que dar um jeito de matar o mocinho ruim e ressuscitar o mocinho bom. Entender esse conceito, né, do piloto automático, dos circuitos neurais, é mais uma mudança de nível de consciência, né, caminho da solução. Pegando mais um ouro, se a fome emocional é a razão do excesso de peso, é nela que a gente tem que colocar o nosso foco para resolver o problema. Para isso existem várias técnicas, tá? Esse é o importante. A gente tem que saber que existem várias técnicas, dependendo da situação. Tem umas que são mais comuns que as outras, mas o que tem que ser feito. Isso que tem que ser mudado. Driblar a fome emocional, que eu já vou explicar um pouquinho mais detalhadamente, não significa sanar a fome emocional. Muito difícil de entender, ninguém entende, por isso eu vou me repetir mais uma vez. Driblar a fome emocional não significa sanar. Pessoas magras também sentem fome emocional, também têm estresse, têm dívidas, têm problemas, passam por divórcios, perdem entes queridos, têm problemas como as outras pessoas também, tá? É só uma questão de desligar, desconectar. Esse aqui é a mesma gravura, mas serviria, né, para a situação. Eu explico, aí eu falo, gente, você não precisa sanar todos os seus problemas para poder emagrecer. Aí a pessoa me fala, sim, mas independente disso tudo, eu só vou poder emagrecer quando eu sanar todos os meus problemas? Não, porque pessoas magras também têm problemas, tá? A gente tem que arrumar um jeito de colocar essa fome emocional em xeque, para ela não tomar conta de você, tá? E as crenças limitantes atrapalham muito nisso, como elas te impedem de emagrecer. Porque às vezes a gente acha que esses pilotos automáticos, né, que essa força estranha que me habita, é mais forte que eu sou uma vítima do piloto automático. O piloto automático vem e faz o que ele quer de mim e eu não tenho como reagir, eu não tenho como mudar essa situação. Isso não é verdade. Porque na realidade, e é uma coisa que ninguém te fala também, você pode controlar esse piloto, né? Porque nós estamos dentro, né? Por isso essa foto aqui, nós estamos dentro desse piloto. A única coisa que a gente precisa é acessar o centro de controle. Mas ele é controlável. Como se não bastasse, né? Tem as crenças desviantes, isso é uma invenção minha, tá? Mas eu gosto de deixar bem claro que ela desvia a gente do caminho certo, né? Tipo o Pedro Álvares Cabral, que veio para o lugar errado. As crenças desviantes são piores ainda que as crenças limitantes, porque elas dão a sensação para a gente que a gente está indo para o lugar certo. Por exemplo, os meus clientes falam, Lilian, eu resolvi hoje. A partir de hoje eu quero malhar, quero ir todo dia na academia, quero comer menos, quero só comer comida saudável e emagrecer. Primeiro que é muita coisa junto, nunca funciona. E segundo que não quer dizer que só porque a comida seja saudável, ela realmente ajuda no emagrecimento. Um copo de refrigerante e um copo de suco de laranja feito na hora tem o mesmo tanto de caloria, e não são poucas. Então, acho que 270 mais ou menos. Se você quer emagrecer, qual dos dois você vai tomar? Nenhum e nem outro. Porque apesar do suco de laranja ser, claro, muito mais saudável, ele não ajuda no emagrecimento, né? E por aí vai. Esse aqui é um pequeno exemplo, porque a gente não tem muito tempo, mas comida saudável, por exemplo, pão integral, né? Pão integral não é comida natural, porque ele não nasce em árvore e ele não sai da terra. Então, tudo que é processado, tudo que é industrializado é mais difícil para o nosso estômago digerir. Então, é bem mais difícil também na hora do processo de emagrecimento. São coisas que a gente tem que entender. Então, não é só porque... E como essa pequena crença desviante, existem outras também, né? Só para ficar claro o que é crença desviante, que atrapalha muito a gente no processo também. Compulsão
E condicionamento, um tema muito importante, e o quarto pilar, né? O condicionamento, que é igual à programação, né? Não se esqueça, reprogramação significa que você já foi programado uma vez, recondicionamento significa que você já foi condicionado. Então, a pergunta se dá certo, se não dá certo, se funciona, se não funciona, não pode nem ser questionado isso, porque você já foi condicionado, você já foi programado, então isso funciona, só que foi de uma maneira errada ou de uma maneira não favorável para você. E como esse condicionamento funciona, né? Quanto mais você repete uma ação, mais você fortalece o piloto automático. Uma pessoa que dirige uma vez no ano, ela não vai ser tão hábil no volante como a pessoa que dirige todos os dias. Aqui, mais uma vez, a foto dos circuitos neurais. E eu não sei se dá para ver aqui essa tarraxinha, né? Isso aqui é uma ramificação do circuito neural grudando em outro. Isso daqui é tipo assim, é uma trepadeira que vai se alastrando. Quando a gente para de fazer uma coisa todos os dias, ou a gente consegue parar com um hábito, o que acontece? A gente tenta driblar a natureza, né? Desse jeito. O nosso corpo tem um dispositivo natural que impede que a gente se autoflagele por muito tempo, né? Aquilo que eu disse para vocês. Então, nós temos o lado emocional, o lado racional, e eu vou explicar aqui, acho que fica melhor para ver, o neocórtex, né, que toma as decisões, e aqui o nosso sistema límbico, que toma as decisões impulsivas. E entre os dois aqui, o límbico sempre vai ganhar. Né? Então, aquela vontade, não deveria ter comido aquele monte de chocolate, mas aquela vontade vem daqui, ela é sempre mais forte, ela sempre vai ganhar. Porque o nosso corpo funciona assim e manda essas informações para o nosso cérebro. O cérebro sempre busca o prazer e se afasta do sofrimento. Então, por isso que todo tipo de emagrecimento que esteja ligado ao sofrimento não vai funcionar. A não ser, né, em poucas exceções, que eu já vou explicar. Então, o que a gente tem que fazer é desconectar esses circuitos neurais, para que eles não te deixem mais nessa situação de estar à mercê dessa situação. Nós temos que separar a fome física da fome emocional. Primeiro, a gente tem que entender que existem as duas, e a gente tem que aprender a identificar e ver a diferença entre fome física e fome emocional. Só uma informação pequenininha para talvez ajudar. A fome emocional é aquela que eu como e não fico satisfeita, tá? Se eu como e fico satisfeita, essa é a fome física. A fome emocional, eu já estou com a comida até por aqui, já está saindo pela garganta, mas eu estou comendo ainda. Isso é a fome emocional. Exagerando um pouco, mas só para deixar mais claro aqui agora, tá? E o que acontece no meu cérebro, quando eu paro de repetir um hábito, de repetir uma ação, é que essa tarraxinha aqui, ela se solta. E aqui é o começo da morte do piloto automático, por assim dizer, né? Quanto mais você deixa de repetir uma ação, mais você tira a força do seu piloto automático. E aí, esse piloto automático negativo é aniquilado e a gente consegue repetindo, né? Por exemplo, você controlando o tanto de comida que você come todos os dias, né? Para o seu estômago não dilatar, o que acontece é que o seu piloto automático vai ser treinado de uma outra maneira, a comer menos também. Isso acontece simultaneamente. E o que ajuda na hora de tomar a decisão, se eu vou fazer isso ou não vou fazer, se eu vou deixar de comer uma coisa ou se eu vou comer menos, é a motivação. A motivação, como a gente sabe, é o motor da ação. E sempre que a gente vai mudar alguma coisa, a gente precisa dessa motivação que eu chamo aqui de senha, vontade, ganho, benefício. Isso aqui é mais ou menos a senha que a gente precisa para subornar o piloto automático. Eu gosto de citar esse exemplo aqui, né? Que para muitas pessoas, para muitas mulheres é uma coisa banal, para outras é uma coisa muito importante. Casar de vestido de noiva, um dia de princesa, para muitas pessoas é uma coisa muito importante, é uma grande motivação. Tem gente que emagrece muito para estar bonita nesse dia especial. Então, o que eu quero dizer com isso é que uma motivação não tem que ser uma coisa assim,
extremamente importante, que mude a minha vida inteira, pode ser uma coisa pequena também. Mas para a gente fazer essa divisão e alimentar o piloto automático, o que está crescendo, a gente precisa de uma motivação. A motivação é única, forte e intensiva para cada um de nós. Tem que ser uma coisa muito muito ligada ao que você quer alcançar, né? Digamos assim, vamos ficar agora aqui no exemplo do vestido de noiva. Para uma moça que sonha em casar de vestido de noiva, isso é uma grande motivação e muitas emagrecem muito, a gente vê, né? Agora, se é uma pessoa que acha isso brega, que não gosta e que não coloca valor nenhum nisso, isso não vai ser uma motivação para ela. Então, ela tem que procurar a motivação, o diferencial que vai ser causado na vida dela se ela emagrecer. Estamos falando de emagrecimento aqui agora, mas para qualquer tipo de mudança, para qualquer tipo de reprogramação de piloto automático, a gente precisa de uma motivação forte, tá? Então, é muito importante cada um saber, na hora de emagrecer, por que é que eu estou emagrecendo, o que é que eu ganho com isso, o que é que eu lucro com isso, qual o benefício, qual o diferencial, o que vai mudar na minha vida de positivo e de uma maneira sedutora que faça realmente a diferença. Tá? Isso que a gente tem que achar para colocar a pilha, por assim dizer, no piloto automático. Você tem que usar essas técnicas que te mantenham no foco do que você quer. Entregando mais um ouro. A motivação... Esse aqui é aquela foto do iceberg, né, que todo mundo conhece, já está careca de saber. 10% acima da água, a gente faz essa divisão entre consciente e subconsciente, e 90% por baixo da água. As pessoas estão acostumadas a dizer que querem e que tomaram uma decisão consciente, que vão mudar isso e aquilo. Mas se a gente vê, a decisão consciente, ela só é 10%. E se 90% briga contra 10, quem que vai ganhar? Claro que os 90%. Então, a gente tem que ver o que está aqui embaixo. O independente do querer aqui de cima, o que realmente te move, né? Aí, eu quero emagrecer. Mas eu quero casar de vestido de noiva. Eu quero emagrecer, mas eu quero, sei lá, eu pegar não sei se o Carlos está aí, pegar o exemplo do Carlos, porque eu quero desfilar na Sapucaí, estou muito gordo, não sei se eu vou conseguir chegar na Praça da Apoteose. Né? Para outras pessoas que não gostam de carnaval, vão falar, gente, isso é motivação para alguém? Para ele, sim. Então, por isso que a motivação tem que ser única, né? E tem que ser forte o suficiente, e você sabe que ela é forte no momento, porque você tem prazer em fazer aquilo. Efeito sanfona. Aqui tem um ponto muito importante na lenda da perda do peso, né? Que ninguém conta. Depois que você chegou ao seu peso ideal, você precisa de um longo período, no mesmo peso. Eu sei que não é fácil de escutar isso, tá, gente? Mas é uma realidade e vocês precisam saber. Você tem que ficar no mesmo peso para que seu corpo se estabilize. Ou seja, depois que eu emagreci os meus quilos, os quase 40, o meu corpo precisou de mais ou menos 1 ano, como o corpo de todas as outras pessoas. Não se assustem, é uma verdade, não tem jeito, 1 ano passa do mesmo jeito, né? Você precisa de 1 ano sem ter mudança de peso para que ele possa se estabilizar. E isso é uma coisa muito importante, tá? Mas aí não é tão difícil porque você já está no seu peso, você já está pesando o que eu gostaria de pesar, você já sabe o que você está fazendo, você sabe como é que funciona e sabe que vai ter que controlar mais ou menos 1 ano. Só essa parte do curso já fez tanta diferença. Muita. Para um bom entendedor, meias palavras bastam. É bom saber disso, que se a pessoa realmente, para um bom entendedor, meias palavras bastam, e aí se a gente explica direitinho, não, que bom, o resto ainda está por vir, você já está com todo esse resultado sem ver o resto do curso. Só com efeito sanfona. Então, aqui a Cíntia é muito experiente em emagrecimento, dietas também. Para a Cíntia, por isso que é muito importante a gente saber disso também, né? Para a Cíntia, o que estava faltando era essa informação. Não escolha um método de sofrimento, porque você vai ter que fazer ele tempo suficiente até o seu corpo se estabilizar. E essa aqui é mais uma daquelas ciladas, né?
da perda do peso, porque se você não ficar 1 ano pesando a mesma quantidade de quilos, o seu corpo não se estabiliza. Isso tem muito a ver com as bactérias do nosso intestino, né? Eu faço essa brincadeirinha aqui para deixar bem simples. A bactéria desconfiada e a bactéria feliz, né? A bactéria desconfiada, ela não recebe a mesma quantidade de comida todos os dias, então ela não sabe, você está vivendo aqui fora em tempos de paz ou em tempos de guerra, ela vai ter que fazer um reservatório ou não, então ela está desconfiada. Ao passo que a bactéria feliz, ela já sabe, ela tem aquela sensação, se você está comendo todo dia a mesma quantidade, uma quantidade similar, ela tem a sensação de que você vive em tempos de paz e que você pode se dar o luxo de jogar o excesso fora, e é isso que ela faz. Mas para passar dessa bactéria desconfiada até a bactéria feliz, a gente precisa mais ou menos de 1 ano, ou seja, o seu corpo precisa mais ou menos de 1 ano para se estabilizar, tá? Então, agora, é uma coisa bem interessante, né? A informação é muito boa. Esses níveis de consciência que a gente adquire, essa mudança que a gente tem, são muito bons também, mas a gente tem que colocar a mão na massa. Como eu prometi, esse emagrecimento é sem sofrimento. Mas pensar não dói, gente. E pensar a respeito da sua vida, do seu comportamento, não dói também, tá? É bem interessante deixar isso bem claro, né? E é isso que eu digo, que eu quero dizer quando eu falo que a gente tem que fazer alguma coisa também. Você tem que seguir o caminho certo, o caminho para as Índias, como a Silvana fez. Diziam que era para deixar para lá, que eu jamais iria conseguir. O meu maior ganho foi leveza. Voltar a pôr maiô aos 60 anos, isso não tem preço. Me movimentar livre, de bem com meu corpo e comigo mesmo. Sem falar dos shorts e da mini blusa, na praia e na piscina. O sonho era vestir uma roupa que ficava linda no manequim, sem ter que puxar daqui e dali. Voltou aquela vontade de entrar na loja e experimentar a roupa que eu tinha visto na vitrine. Lili Oliveira, gratidão. Saí da sala de espera da vida e virei protagonista no filme da minha própria vida. Então, essa foi a Silvana, que fez o nosso curso. E o curso, né, o piloto que deu origem à série, né, o nosso curso que nós fizemos durante a pandemia, que acabou virando o curso online da Hotmart. Para quem não conhece a Lilian e tá vendo essa mulher linda, maravilhosa pela primeira vez, eu vou dizer para vocês, ela é formada em comunicação pela Universidade de Munique, olha que chique, fez a PUC aqui, em letras, uma mulher que fez vários cursos, PNL, ela é fodástica, como fala uma amiga minha. Mas o legal, gente, é que ela traz uma coisa que vocês não têm ideia. Depois que eu fiz a mentoria com essa mulher, eu não consigo esquecê-la. O que eu tô fazendo dentro de casa, onde eu tô indo, eu tô sempre lembrando da Lilian e você vai saber por quê. Gente, essa mulher é um exemplo. Eu perdi 4 quilos, 15 dias, que eu tava fazendo as aulas com essa mulher, gente. Por isso que eu tô aqui com ela. Olá, eu sou a Lúcia Barreto, falo aqui do Brasil, sou mentora, youtuber e palestrante, e hoje eu vim falar um pouco do trabalho da Lili Oliveira, agradecer, as sessões foram incríveis, ela consegue ser extremamente assertiva, falar o que a gente precisa escutar, mas de uma forma muito acolhedora. E uma coisa que me chama muito a atenção é a inteligência dela e o nível de conhecimento. Foi uma reflexão muito positiva, tantos outros tratamentos que eu já fiz. Eu já fiz metabolic, já tomei sibutramina, todo tipo de regime que você pode imaginar eu já fiz. Porque a gente acaba emagrecendo de uma maneira natural, assim, você não precisa fazer uma grande dieta, se privar de comer as coisas que você gosta e se matar numa academia. Foi muito válido pra mim, contribuiu realmente muito, eu me senti muito melhor depois. Uma das
das coisas assim, bem importantes que eu aprendi, que eu acho assim, bem interessante, que a gente não precisa de comer para ser feliz. Eu ouvi muita gente falando comigo que você vai fazer essa cirurgia, você não vai poder comer nada, você vai se tornar uma pessoa triste. Eu aprendi que isso é tudo mentira. Você comendo muito, pelo contrário, é aí que você fica triste mesmo. Você fica indisposta, você fica mal-humorada. Eu aprendi que a gente precisa de pouco para sobreviver. A gente não precisa de comer um prato de macarrão. Estou com vontade de comer um macarrão. Vai lá, come um pouquinho de macarrão. A gente tem que trabalhar isso na mente. Ora, boa noite. O meu nome é Carlos Duarte. Peso médio de 70 quilos. Fui crescendo até aos 132 quilos. Resolvi começar a fazer uma dieta e a praticar mais desporto. E utilizei o apoio da Lilian Oliveira. O que é certo é que hoje já perdi 15 quilos. Estou a perder uma média de 1 quilo por semana e o meu objetivo é baixar os 100 quilos. Ja, warum ich den Kurs von Lilly empfehlen kann? Es geht nicht nur ums Abnehmen, sondern es geht auch darum, sich selbst kennenzulernen, zu verstehen, wie funktioniere ich, wer bin ich, wie funktioniert mein Körper und warum hat es in den letzten Jahren oder die letzten Male nicht geklappt mit dem Abnehmen, was ist der Grund dafür? Und das ist sehr spannend, der Kurs ist sehr spannend und die Lilly ist ein ganz toller Coach, der einen da ganz souverän und toll durchführt. Deswegen kann ich den Kurs nur wärmstens empfehlen. Eu acho que uma coisa importante é o fato de a gente estar no piloto automático e não se dar conta que isso está acontecendo. Sabe que você precisa ter uma vida saudável, que você quer ter muitos anos de vida, a gente costuma fazer muito projeto, né? Porque eu quero trabalhar até tanto, quero ter uma casa na praia, quero fazer a tão sonhada viagem, só que a gente não pensa que a gente precisa ter saúde para conseguir esses objetivos. E quando você não tem uma programação para isso, você deixa no piloto automático e de repente você se surpreende, você se encontra com diabetes, colesterol, tá muito acima do peso, você não consegue subir uma escada e aí isso acaba interferindo também no seu lado emocional, no seu rendimento profissional, quer dizer, vira uma bola de neve e às vezes você não pensa como que você pode agir. Ela consegue ir direto ao ponto e em poucas sessões eu consegui resolver as minhas questões de coisas aí que eu já vinha há anos tentando resolver. Eu achei fundamental a assistência que você dá logo de início, uma série de dias que você tá ali com a Lilian e ela não faz você perder o pique. E assim, níveis de consciência, é uma coisa que eu venho me preocupando muito, né? Se você não passar de um nível de consciência, sei lá, A para um nível de consciência B, um determinado tempo, aquilo se perde e você perde todo o esforço porque você desanima. Quem lida com essa questão do peso, né? Você já lidou, eu estou lidando e outras pessoas, é bem desanimador porque a gente começa várias dietas, não dá certo, como é que você falou. Aí ela prova, né, no caminho, no uso das técnicas, por A mais B, que existe uma lógica a ser seguida, cerebral, emocional, enfim, que envolve você como um todo, que se você fizer aquilo do jeito que ela tá falando, funciona, gente. E o dia que ela fez lá uma meditação, né, que tem a ver com PBL, essas coisas, né, funcionou demais. Funciona, gente, funciona. Hallo, ich bin Lisa, ich bin 20 Jahre alt und ich nehme am Abnehmkurs Abnehmen ohne Leiden von Lilian teil. Und meine Motivation ist es, ungefähr 15 Kilogramm mehr oder weniger abzunehmen, wovon ich auch schon 7 Kilogramm abgenommen habe, was mich natürlich auch sehr freut. Lilian, o que eu tenho para falar sobre você é que a sua proposta é inovadora, não encontra todos os dias na vitrine e realmente é uma proposta de autoconhecimento. Nos leva a fazer perguntas, responder essas perguntas e entrar em ação. Buscar, interessar pelos nossos resultados, isso pela individualidade. Nos fazer perceber os sabotadores, o que é que está acontecendo, por que é que está acontecendo, sem invadir a individualidade de cada um, mesmo estando em grupo. Como ter autocontrole, autogestão, perceba os seus sabotadores, né? Percebi que é um sabotador, peraí, não vou deixar ele agir. Tem um nível de consciência que permite identificá-lo e fazer uma ação diferente. Piloto automático é algo que em algumas situações é bom, mas por exemplo, uma ansiedade, quando você começa a comer e não percebe, isso é grave. Isso está trazendo problemas em outros fatores da sua vida, em outros setores, que você precisa cortar mal pela raiz. Eu posso falar que a Lilian, tudo que ela fala é com bastante
de conhecimento, né? Ela realmente tinha uns quilinhos a mais, para quem não conheceu. Sabe, eu fico pensando quanto tempo que eu perdi antes desse curso, entendeu? Sem aprender essas técnicas, essas coisas boas. E a gente tem que estabelecer metas na vida da gente, tem que ter um foco, um objetivo e estabelecer metas, como em tudo na vida, também no emagrecimento, no peso. Aí eu tô fazendo isso, tô trabalhando. Eu tinha uma voracidade por leite condensado, quando eu ficava mais vulnerável, quando eu ficava mais nervosa, triste, qualquer coisa. Hoje, a lata de leite condensado tá dentro do armário, ali eu vejo, eu passo por ela, eu olho, falo tchauzinho. Eu conheci a Lilian num curso de terapia rápida, breve. Ela foi pro Brasil para ensinar a gente duas técnicas para emagrecimento e para parar de fumar. Nesse curso, eu tive contato com a explicação dela, e hoje eu lembro até os detalhes da melhor explicação sobre motivação que eu já vi na vida. Recomendo muito o trabalho. Estou amando. Então são assim, dicas muito interessantes que ela dá no curso. Se você pegar pelo menos algumas coisas assim e seguir, você consegue ficar com o peso que você deseja, ficar mais saudável e, consequentemente, você vai ficar mais feliz. Os ensinamentos que ela coloca, realmente você leva pra vida. Quem tiver a oportunidade de fazer esse curso com ela, faça. Vou aplicar os ensinamentos para o resto da minha vida. Eu sou a Tânia Trevisan, eu passei pelo processo de mentoria da Lília Oliveira e está sendo muito interessante, pois eu estou mudando comportamento, mudando hábitos e emagrecendo, né? Então, eu recomendo. Este pode ser um caminho para as Índias para você também, né? Um passo a passo fácil, como o que a Silvana fez, sem sofrimento, inclusive com a ajuda da hipnose. O curso online Mire-se no Meu Case e Entre Formas Sem Sofrer, ele explica como, claro, muito mais detalhado, sem nem comparação, né? Muito mais detalhado que eu posso fazer aqui em 1 hora, que aliás eu já ultrapassei a 1 hora. É o conhecimento, a gente ter a consciência da senha, né, da motivação, e principalmente o que faz toda a diferença, aquilo que o Bruce Lee falou, né, que a gente tem que fazer são os exercícios de imersão. Eu vou simplificar de uma maneira assim que todo mundo entenda. Necessário, não pode pular, por isso que o curso, eu só libero 1 módulo por semana, porque os exercícios têm que ser feitos, senão não acontece essa mudança de nível de consciência. Eles são super fáceis, são muito simples, eu realmente me empenhei muito, né, em juntar tudo isso que eu aprendi, inclusive das técnicas do McKenna, mas eu juntei toda a minha experiência com os meus clientes para deixar a coisa realmente muito simples. Como eu explico aqui de uma maneira muito didática, os exercícios de imersão realmente são muito simples também, mas eles têm que serem feitos. Senão, é mais ou menos tipo o caderno de caligrafia, tá? Se você tem um garrancho, você não faz o caderno de caligrafia, você pode comprar quantos cadernos de caligrafia você quiser, não vai funcionar. Então, é por isso que você tem que fazer os exercícios que vêm junto com cada módulo do curso. Aqui é a estratégia do curso, são os 5 pilares, né, que eu comentei, desmembrado em 8 módulos, e tem 3 bônus que eu preparei para vocês. Eu vou falar rapidinho aqui, que o nosso tempo realmente já está bem apertado. A verdade sobre emagrecer com dietas e praticando esporte. A diferença entre fome física e fome emocional. Crenças limitantes e como elas te impedem de emagrecer. Compulsão e condicionamento. O que é, né, e como evitar o efeito sanfona. Claro que muito mais extenso do que o pouquinho que eu expliquei aqui. A revisão e a preparação para o plano de ação. Cada um desses módulos tem o vídeo, que é a explicação, uma sessão online com os alunos, tá? Que eu acho isso muito importante, porque muitas dúvidas que os alunos tiveram, vocês vão ter também, e aí eu explico tudo direitinho, e tem o PDF para cada módulo com o exercício de imersão, que é extremamente necessário. Não passem para o módulo seguinte sem ter feito todos os exercícios. E eu sempre peço, depois de fazer o exercício, ver o vídeo explicativo mais uma vez. E aí, eu estou colocando para o pessoal que está começando essa turma agora, 3 bônus exclusivos. O primeiro é um e-book a respeito de autossabotagem no emagrecimento, porque eu, cobra criada que sou, e como conheço, né, a área onde eu atuo, eu sei que tem muita autossabotagem nesse campo. E é muito bom a gente conhecer, por isso que os outros módulos não estão liberados.
Mas o primeiro módulo, o e-book e a hipnose para emagrecimento já estão liberados, porque vocês vão precisar logo do começo. Que, aliás, é um dos grandes problemas, né, no emagrecimento, é a autossabotagem. Aí, o bônus exclusivo número 2 é a mentoria Pare de Boicotar o Seu Emagrecimento. São 3 sessões online, onde eu tiro todas as dúvidas, explico direitinho, a gente fala muito a respeito de autossabotagem, por que funciona, por que não funciona, onde que a gente erra, e mesmo essa autossabotagem, ela tem níveis, né? A gente acha que está sendo comido por uma perna, não está nem percebendo. Então, é muito importante participar, escutar direitinho o que a gente fala nessas sessões online, que a gente fala a respeito de quase tudo que envolve o emagrecimento, tá? Aí tem o módulo 8, né? E o bônus exclusivo número 3, que é a hipnose para emagrecimento. É um MP3 para ser escutado, de preferência, todos os dias, no horário onde você esteja sozinha, não seja interrompida e possa se concentrar em você mesmo, tá? Porque tem muito exercício de visualização aqui. E não sei se você sabe ou não, a visualização é uma coisa muito importante para a reprogramação mental, tá? Então, aqui é o e-book, a autossabotagem. Eu só vou citar aqui rapidinho as autossabotagens mais comuns, para você já ir se identificando com algumas aqui. A procrastinação, a intelectualização. Quando a gente intelectualizar é arrumar uma desculpa maravilhosa, muito inteligente, para não fazer uma coisa que a gente deveria fazer, ou seja, erro também. Autodestruição, né, que é uma coisa bem interessante da gente saber também quando eu estou me autodestruindo e quando não. Ganho secundário, vocês vão amar isso daqui. E o não merecimento, a crença do não merecimento. Realmente muito interessantes. Essas aqui não são as únicas autossabotagens que existem, mas elas são as mais comuns no emagrecimento, por isso que eu compilei tudo nesse e-book para vocês. O que é autossabotagem? Eu gosto de citar esse exemplo aqui do Nick Vujicic. Ele é um palestrante super famoso, ele nasceu sem pernas e sem braços, ele conseguiu... realmente, o que ele escreve no livro, né? Vencer todos os obstáculos. Ele é palestrante, famoso, rico, tem uma mulher linda, filhos e tudo mais. Ele conquistou uma vida sem limites. E eu dei esse livro de presente. Eu dei esse livro de presente para uma pessoa que precisava na época, né? E aí, depois de um tempo, a pessoa me diz, eu perguntei, você leu o livro? Ai, não li, não. Eu falei, mas como eu te falei tanto a respeito, tem tanta coisa tão interessante que você poderia usar, né? A pessoa me disse, eu comecei a ler as primeiras páginas, aí eu li que ele fala muito de Deus e eu não sou católica. Ele assim, isso, por causa de uma coisinha tão insignificante, ela deixou de aprender ou de participar, né, e de entender como ele passou por tantas dificuldades e conseguiu mudar a vida dele, né. Então, assim, isso é um ótimo exemplo de autossabotagem. Se a gente não prestar atenção, é uma explicação muito boa, né? Eu não gostei porque ele é uma pessoa católica e eu não sou, mas, na realidade, isso é uma autossabotagem. E, aliás, muito profunda, porque ela poderia ter aproveitado muito do que tem dentro desse livro, que tem tudo a ver com os problemas que ela estava na época, né? Então, aqui é a hipnose, o MP3, para o uso diário, né? E aqui a mentoria online, que está lá também, na ajuda de como não boicotar o emagrecimento. É bem interessante, hein? Vocês vão ver que legal, vocês vão se encontrar em muitas pessoas que estão lá. E agora, o último depoimento. Eu fico pensando quanto tempo que eu perdi antes desse curso, entendeu? Sem aprender essas técnicas, essas coisas boas. E a gente tem que estabelecer metas na vida da gente, assim, que a gente não pode deixar a coisa ir a Deus dará. Tem que ter um foco, um objetivo e estabelecer metas, como em tudo na vida, também no emagrecimento, no peso. Que isso mesmo a médica me falou mesmo, que o intestino fica preguiçoso, eu tenho que então dar um jeito de procurar alguma coisa para fazer ele trabalhar. Fazer, se é esse o problema, então vou focar nisso aí. Talvez o exercício, talvez mudar a alimentação, uma linhaça, sei lá o quê. Aí eu tô fazendo isso, tô trabalhando. A minha área é a área da reprogramação mental, tá? Usando a ferramenta da programação neurolinguística.
Qual é a minha competência para falar a respeito disso? Eu costumo não ser muito modesta e dizer que eu aprendi com os melhores do mundo, eu aprendo e trabalho com os melhores do mundo. E o meu practitioner em programação neurolinguística, eu fiz em 2008 com o Richard Bandler. Para quem não sabe, o Richard Bandler, junto com o Grinder, ele é um dos criadores da programação neurolinguística, lá nos primórdios da década de 70, mais ou menos. Eu não só conheci o Bandler nessa época, como também o Paul McKenna, depois vou falar bastante dele, inclusive, e o Michael Newell, que apesar dele não ser nem tão conhecido, ele é bem ativo nessa área da PNL, principalmente com o Bandler e com o McKenna junto, né? E esse daqui foi em 2009, foi meu Master em Programação Neurolinguística, aqui com o Bandler também, e com o McKenna, que eles estavam sempre juntos até então, né? E esse é o Paul, o meu mentor. Mas a minha menina dos olhos, a pessoa, assim, que eu mais sigo e que me ajudou muito a dar um salto quântico na história da programação neurolinguística foi o Dr. Joe Dispenza. Eu não sei se agora ele é mais conhecido no Brasil, até pouco tempo não era, apesar de uma grande parte dos livros dele estarem em português, mas eu acho que é em função de Portugal. O Joe sofreu um acidente quando ele era bem novinho ainda, e com o poder da mente, ele se curou de ficar paraplégico. E ele decidiu, então, dedicar a vida dele ao ensino da neurociência e das possibilidades de revolucionar a própria vida, o consciente, o subconsciente e o próprio corpo, né? Principalmente nesse livro vermelho aqui, que está escrito Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, tem muita coisa interessante no que diz a respeito ao emagrecimento, tá? Continuando, eu trabalho no consultório com clientes na área do tabagismo e emagrecimento e dou cursos a respeito também, inclusive no Brasil. Esse curso aqui foi em 2017, tá? Para completar o meu currículo, caso alguém tenha alguma dúvida, eu fiz letras na PUC de Campinas e fiz a faculdade de comunicação aqui em Munique. E essa aqui é a minha licenciatura para trabalhar como psicóloga. Ou seja, respondendo a pergunta da Thelma, eu tenho autoridade para falar a respeito do que eu estou falando. Mas mesmo que eu não tivesse, tá? Toda essa formação, toda essa informação que eu acabei armazenando nos últimos 14, 15 anos, por assim dizer, né, com os cursos e tudo mais, eu vou contar um pouco da minha história para vocês saberem como é que a coisa aconteceu para mim, né? Eu tive muito problema com excesso de peso. Essas fotos aqui, quando eu falo muito problema, as pessoas falam, mas você nem tá tão gordinha, não pode ser. Porque eu picava e jogava as fotos fora, onde eu estava muito gorda. Aliás, eu nem me deixava fotografar, e se deixava, eu jogava fora. Essas fotos aqui, eu fui pegando de álbuns de amigos, né, aquela época que a gente tinha álbuns ainda, né, e são algumas, mas as piores, ou as fotos onde eu estou mais gorda, eu joguei fora, tá? Mas aqui é uma das poucas que eu tenho, inclusive, que eu acho que esqueci, perdi a oportunidade de picar e jogar fora. Nessa foto aqui, eu devo estar pesando uns 80 quilos. Nessa aqui, que não dá para aparecer muito bem, eu coloquei a minha foto mais de perto, que é para deixar bem claro que sou eu. Nessa foto, eu estou pesando mais que 85, quase 90 quilos. Mas depois que eu cheguei aos 85, eu parei de subir na balança, não tinha mais coragem. Mas dá para ver, né, pela minha perna, mais ou menos, a grossura. E essa foto também, ela é a foto de uma foto que está no álbum de uma amiga. Aliás, a amiga que está do meu lado, né? E aí eu coloquei essa foto aqui do lado para vocês verem, não só que sou eu realmente, mas que eu estou com a mesma roupa, porque nessa época eu não tinha mais nada para vestir. Essa calça, inclusive, que está quase estourando aí, ela deveria ficar bem larga, porque era o tipo de calça que a gente usava naquela época, né? Então, assim, eu estava pesando quase 90 quilos, não tinha mais nada para vestir e
Deus sabe como eu queria emagrecer. Vivia procurando até então a dieta certa. Essa época aqui, gente, é a época do meu auge, que eu cheguei a pesar quase 90 quilos, tá? Mas que eu vinha lutando contra o excesso de peso já fazia muito, muito tempo. Inclusive, eu falei, né, que eu vivia procurando a dieta certa, e essa aqui foi a primeira das minhas dietas. Não sei se vocês conhecem, eu espero que não. Essa aqui é a dieta do nabo. Essa dieta aqui era o seguinte, você ralava o nabo e comia uma colher de nabo ralado no café da manhã, uma no almoço e uma na janta. E foi muito divertido para minha mãe, né, que chegou na cozinha, no café da manhã eu resolvi não fazer, e só faria um dia, mas não chegou nem a ser um dia, e ela se divertiu muito quando ela chegou na cozinha, e eu estava tentando engolir essa colher de nabo ralado, né, e fazendo uma vexame lá, não consegui engolir, cuspi, e ela se divertiu muito com isso, e aí acabou a minha dieta, a ideia da dieta do nabo, que até então, naquela época, gente, na década de 80, era uma dieta que prometia muito. Se a gente conseguisse fazer isso, olha que absurdo, né? 3 colheres de nabo ralado por dia, a gente emagreceria. Não me lembro mais quanto tempo, mas eu não consegui fazer nenhuma, não consegui comer nenhuma colher. Mas eu tentei, né? Então, a outra, eu fiz várias dietas, eu tentei várias dietas, mas como as estrelas da festa hoje são vocês e não eu só coloquei essas duas aqui. A do nabo, que realmente deixou uma marca de fogo na minha memória, que até hoje eu não posso nem sentir cheiro de nabo. E essa daqui, a dieta de Beverly Hills, que no final dos anos 80, assim, estava bombando, né? Que, aí a hora que eu vi isso, falei, gente, que maravilha, dieta de fruta, eu adoro fruta, né? Abacaxi, melancia, mamão, banana, e falei, essa é a minha dieta, se realmente acontecer o que ela promete, eu vou conseguir emagrecer de vez, né? Aí eu comecei, um dia só abacaxi, no outro só melancia e no outro só banana. Só que o que eu não levei em consideração é que abacaxi é muito gostoso, se você come 1, 2 ou 3 fatias. Mas se você come só abacaxi o dia inteiro, você já está enjoada, né? De quase realmente ter que vomitar à noite por causa de comer só abacaxi. Aí você passa para o dia seguinte, e o dia seguinte foi o dia da melancia, que eu comi de manhã também, mas já nem com muita vontade, porque o estômago já estava meio, né, deteriorado, por causa do ácido do abacaxi do dia anterior. E nesse dia, era o dia de ir para São Paulo pegar o meu visto da França, que eu já estava vindo para a Alemanha, né? Eu desci, eu morava no 9º andar, eu desci, passei mal no elevador, subi e fui para o banheiro, né? E fui pegar o visto no dia seguinte. Então, assim, por aí parou também essa minha dieta das frutas. E, como eu disse, são 2 das tantas, eu não me lembro mais, mas eu fiz muitas, era dieta de salada, era dieta de alguns legumes, era algumas misturas de legumes, de qualquer maneira, essas são as piores que me ficaram, assim, na memória, queria mostrá-las aqui para vocês. O que aconteceu comigo? Como é que eu consegui emagrecer? Eu estava um dia aqui em Munique, onde eu moro hoje, estudando para uma prova de latim. Eu tinha recém começado a faculdade, uma faculdade muito difícil, eu não falava a língua direito ainda, estava dando um passo maior que a perna, tinha consciência desse exagero, né? Mas mesmo assim, começando a faculdade, sem contar que eu estava com uma paixonite aguda, um grande problema com a minha paixãozinha da época, e estava lá chorando, estudando no meu quarto, no pensionato onde eu morava na época. Aí vem a colega de quarto, bate na porta e me chama para jantar, porque ela tinha feito pasta e tinha errado na mão, tinha feito muita pasta, e me convidou para jantar. Eu fui, comi umas 2 ou 3 porções, coisa que eu fazia na época, né, que era normal para mim, e voltei logo para o meu quarto, me sentei lá para continuar estudando,
E naquela hora que eu me sentei, já preparada para entrar naquela vibe negativa de novo, de sofrimento, de não saber como é que eu ia aprender tudo aquilo até o dia seguinte, mesclado com aquela sensação muito ruim de ter sido deixada pelo namoradinho e tudo mais. Naquele momento eu tentei quase que entrar naquela sensação e não consegui. Parece que aquele monte de pasta que eu tinha comido tinha mais ou menos que enchido, né? Preenchido, e realmente tinha me enchido, porque eu estava com o estômago bem cheio, e tinha preenchido aquele buraco, tá? Eu vou chamar de buraco agora. E naquele dia, por isso que eu coloquei essa foto aqui, com esses raios, não sei se foi um insight divino, o que aconteceu. Aquele dia eu entendi como é que acontece a mágica. O que a gente precisa para emagrecer. Claro que eu só fui entender depois, eu já vou contar. Teve esse dia, sei lá, tive um insight, e eu só me lembro de eu ter aquela sensação de que, se é a fome emocional que me faz, são esses sentimentos ruins. Então, e foi aí mais ou menos o começo, e eu comecei a curti a minha vida. Foi super rápido e eu consegui emagrecer uns 40 quilos dentro de 2 meses, mais ou menos, e foi super rápido, tanto, né, que quem está na sala agora me escutando lembra bem dessa época, e o pessoal começou até a ficar preocupado comigo, né, porque foi aquela época que a AIDS estava vigorando, né, e realmente eu emagreci muito, muito rápido. Eu devo ter chegado dos quase 90 que eu estava pesando, aos 50, mais ou menos, né? E aí depois, quando o pessoal começou a reclamar e falar, nossa, tá demais, Lili, o que tá acontecendo? Aí realmente eu me olhei no espelho, porque foi tão rápido que eu nem vi esse processo, nem assisti esse processo de emagrecimento. E aí eu engordei um pouquinho mais e fiquei mais ou menos nesses 58, que é onde eu tô hoje, 30 e poucos anos depois. E aí, gostou dessa aula? Se sim, vem com a gente e entre em forma sem sofrer. É só clicar no botão que está aqui em algum lugar dessa página e participar da nossa mentoria. Tô te esperando lá do outro lado.